Continuando o assunto sobre o câncer de mama, então tem um vídeo anterior sobre o câncer de mama, que eu falo questões emocionais que podem estar envolvidas com o câncer de mama. Eu quero trazer aqui mais questões, né, porque é um assunto muito abrangente, muito amplo, a gente tem muitas vertentes, muitas variáveis, mas é um assunto importante porque a gente sabe que muitas e muitas mulheres, principalmente as mulheres, porque a incidência é maior nas mulheres, acabam desenvolvendo câncer de mama em algum momento, né, da vida, e a incidência realmente é alta. Então é um assunto super importante da gente abordar e da gente fazer luz aqui, entender as questões emocionais envolvidas com isso, porque são super importantes. Então no vídeo anterior eu falo sobre essa coisa da nutrição, né? Então a mama, ela é um tecido, né, que está envolvido com tecido de defesa. Então a gente tem ali os ductos mamários, que são formados na mesoderma antiga, que são tecidos de defesa, tecidos que estão prontos para lidar com uma ameaça. E eu falei sobre essa questão de sentir uma ameaça do ninho, né? Então, quando eu estou muito preocupado, preocupada com o ninho, então eu tenho essa preocupação excessiva com aquelas pessoas que estão ao meu redor ou aquilo que eu considero muito próximo a mim. Então, como pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser os filhos, pode ser a pessoa com qual tem um relacionamento, pode ser da família de origem. A gente tem várias questões aí do ninho que eu explico no vídeo anterior. E nesse aqui eu quero trazer essa questão agora da maternidade no aspecto do desejo de ser mãe. Então tem uma questão emocional vinculada do desejo de ser mãe. Então esse desejo excessivo, a vontade tão grande de ser mãe, a vontade tão grande de gerar, e aí começa um processo, porque pode ser muito duro, muito difícil, porque é a tentativa de engravidar. Então essa tentativa do engravidar começa a se passar muitos anos na tentativa de engravidar, fazendo procedimentos para engravidar, e essa dificuldade de engravidar e perder, né, ou não dar certo a fecundação. Essa é uma questão muito comum hoje em dia, né? Então a gente vê muitas mulheres, muitos casais querendo engravidar, fazendo procedimentos, inúmeros procedimentos e muitas vezes não conseguindo. E isso gera um processo de frustração muito grande. É uma expectativa muito grande de querer gerar, de querer ter esse filho, essa filha ou esses filhos. E cada tentativa, cada menstruação que vem, cada momento vai gerando um processo de frustração interna, medo, né? E bastante frustração. E a frustração é um sentimento que afeta muito a energia do fígado. Então, o fígado na medicina chinesa, ele é muito afetado pela frustração, pela raiva, pelo estresse, pelo ressentimento. Então, nesse processo da gestação, nesse processo de querer engravidar, cada tentativa que a gente vê ali que não dá certo, cada tentativa que é frustrante, ela é frustrante, estressante, vem ressentimentos, né? E muitas vezes vem muita raiva, né, interna com tristeza. E isso afeta muito a energia do fígado. E o fígado, na medicina chinesa, ele nutre o útero e ele é quem controla todo o fluxo hormonal. Ele garante o fluxo de energia no corpo. E fluxo de energia, traduzindo para a bioquímica, a gente vai falar de controlar o fluxo hormonal. Então, nesse controle de fluxo hormonal, com o fígado que está com a energia retida, porque ele está frustrado, né? Então, a frustração, o ressentimento, o estresse, ele faz o que? Ele altera a energia do fígado, não deixa ele funcionar direito. Então, ele começa a reter. E o fígado é um órgão que produz calor. Então, começa a aumentar os processos inflamatórios do corpo. E essa demanda inflamatória, esse aumento de processo inflamatório, essa alteração de fluxo, ele começa a atrapalhar todo o fluxo energético do corpo, ele começa a desregular, então, essa distribuição adequada de hormônios, fazendo com que a gente esteja no estado de ameaça, porque a gente começa cada vez ficar mais ameaçados, né? Então a mulher vai ficando, não só a mulher, é o casal, mas aí no caso eu tô falando da mulher que passa pelo procedimento e vai ficando cada vez mais frustrada, mais tensa, mais triste, e isso vai gerando um processo interno de ressentimento grande, e isso é reação de proteção, é estresse. Então gera processo inflamatório, e aí o fígado vai aumentando essa atividade e ele fica hiperativo.
Então eu estou falando da perspectiva da medicina chinesa. Ele fica hiperativo, ele aumenta esse fluxo energético, só que esse fluxo energético é desregulado. Então aumenta os processos inflamatórios no corpo. E aí, como um comando, o maior desejo é o desejo de ser mãe. Então isso pode gerar um aumento, né? Então dar o comando para o organismo de fato de onde vem a nutrição, que é aquele do amamentar, e aí isso pode gerar então um aumento, um acúmulo de energia nas mamas, né? Porque está sendo direcionada para lá, e essa energia inflamatória, e isso pode começar a desencadear e dar para o organismo o comando de eu preciso crescer, eu preciso aumentar, e dali começar a surgir os nódulos, que é o acúmulo de energia, e esses nódulos se tornarem o câncer. Isso é uma possibilidade. Além disso, no desejo tão grande de ser mãe, pode ir no útero, porque é o desejo de segurar o óvulo, né? De segurar aquele óvulo. E aí o comando também no útero é de o útero aumentar. E quando isso acontece, começa a surgir a endometriose, então que também é um outro fator que atrapalha, né, o processo de engravidar. Então, o que acontece é que todo esse estresse, tudo que é gerado, toda a expectativa criada, todo, né, o processo criado em torno dessa vontade de ser mãe, de engravidar, né, com as frustrações recorrentes, isso pode desencadear e gerar, então, por exemplo, um câncer de mama, isso pode gerar endometriose. Eu não estou dizendo aqui que vai acontecer isso, eu estou dizendo que é uma possibilidade. O que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente passa pelo processo traumático e depois consegue, engravida e tá tudo certo, mas a memória fica. E se a memória fica, ela tá lá no inconsciente, ela tá armazenada nas células. Então, como que é uma memória? É uma molécula de peptídeo com opioide. E se essa memória está armazenada com esse ópio, que é entendida como uma emoção ruim, desconfortável, que é o trauma, isso gera reação de proteção no inconsciente, no organismo, nas células. E o corpo tem memória. Então, o trauma está lá. Isso não foi resolvido. Você pode ter conseguido resolver, de ter engravidado, de ter gerado, de nascer, ter filhos lindos, mas o trauma no inconsciente, no sistema de crenças, está lá. E isso pode ser um desencadeador num processo futuro e gerar um câncer de mama, por exemplo, ou uma endometriose e outras questões. Mas aqui eu estou me atentando, estou colocando aqui a questão do câncer de mama e falando também em paralelo da endometriose. Então, se você já passou por isso, ou conhece pessoas que estão passando, que passaram, enfim, podem ser memórias que já foram, mesmo que tenha gerado a gestação. Então, essa é uma das possibilidades emocionais que podem estar vinculadas com o câncer de mama e a endometriose. Então, se é o seu caso, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, ou já passou também, é importante olhar para esse inconsciente, é importante tratar, é importante vasculhar as memórias que estão no inconsciente, mesmo que não existam sintomas, mesmo que não exista doença, porque está lá armazenado, em algum momento isso pode ser desencadeado dessa forma. Então a gente tem técnicas muito boas para ajudar a tratar isso, que mexem no inconsciente, como as terapias integrativas, que no meu caso eu conheço, que é o Theta Healing, a nova medicina germânica, a constelação familiar, a acupuntura. Então são técnicas que vão atuar de maneira profunda, sérias e que vão vasculhar esse inconsciente e tentar ajudar a desbloquear, mudar esse sistema de crenças que pode estar atrelado aí com as emoções ruins, desbloqueando o trauma e aí fazendo com que o organismo passe a ter uma função mais normal, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.